Museu como prática artística, museu como curadoria, museu como performance, museu como ficção, museu como ideia. Olá, sou Daniele Zacarão, artista e proponente do projeto Museu de Arte de Criciúma, plataforma virtual, contemplado pelo edital Aldir Blanc Santa Catarina, edição 2021. Esse vídeo é um registro do processo de experimentação artística para desenvolvimento de um site, que seria uma plataforma virtual de mediação online proposta pelo Museu de Arte de Criciúma. Mas antes de falar da plataforma, eu acho importante falar um pouquinho sobre esse museu. O Museu de Arte de Criciúma ele pode ser entendido como um museu de artista, um museu como processo, um museu como ideia, um museu como meio, um museu como uma ficção. Quando a gente fala de museu, a gente sempre liga aquela instituição tradicional, que geralmente ocupa um espaço físico, histórico. Esse museu ele é um trabalho de arte, ele não é um espaço, ele é um trabalho de arte que adota práticas e formatos institucionais, museais, para tratar de questões em torno das instituições de arte e principalmente do contexto onde esse museu está inserido, que é a cidade de Criciúma. Museu como laboratório. Esse museu ele é também uma pesquisa, ele é a minha pesquisa de doutorado no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UDESC, sob orientação da professora Raquel Stolfi. E ele resulta, na verdade, ele é um desdobramento já da minha pesquisa de mestrado, que foi realizada também no PPGAV da UDESC, entre 2016 e 2018, uma pesquisa que eu chamei de visita guiada, que tinha como proposta, tratar, contar um pouco dessa história do Centro Cultural Jorge Zanata, que é um importante equipamento cultural aqui da cidade de Criciúma, aliado também às minhas experiências nesse espaço como artista, como curadora, como gestora. E nesse processo de pesquisa do mestrado eu fui coletando uma série de materiais, documentos, fotos, catálogos, convites, textos, projetos, enfim, construindo um arquivo para desenvolver essa pesquisa. E durante esse processo, em 2017, o Centro Cultural Jorge Zanata, que já estava abandonado, já fazia 5 anos que ele estava interditado e numa situação de ruína, em 2017 ele acabou sendo incendiado. E nesse incêndio, boa parte do arquivo da Galeria de Arte e também das oficinas de arte da Fundação Cultural foram perdidos. Então, esse incêndio ele é muito motivador da necessidade de compartilhar este arquivo, coletado num processo de pesquisa, e esse arquivo é um primeiro elemento constituinte deste museu. Museu como experiência. Nesse processo de construção do museu, existiram 2 movimentos muito importantes, assim, principalmente no que se refere a esse título do trabalho, Museu de Arte de Criciúma. O primeiro é a retomada do nome originário da cidade, Criciúma, que tem uma origem nos povos originários, uma palavra de origem indígena, que se refere à taquara pequena, uma referência a um capim, o conhecido capim Criciúma, abundante aqui na região no período de colonização. Então esse primeiro movimento ele já nos ativa uma outra possibilidade de história narrativa da cidade, que vai explorar talvez até fazer um contraponto com essa história oficial que nos conta a história de que a cidade inicia com a chegada dos primeiros imigrantes europeus. Então esse título ele já nos lança para outras Criciúmas que não foram vistas, que não foram relatadas nos documentos históricos, essa que está ligada ao mato, à origem da cidade, ao mato, ao capim, e os povos originários que
tanto nos ensinaram aqui, principalmente, né, deram o nome a este território que a gente habita hoje. Museu como necessidade. E o segundo movimento, também relacionado ao título, né, é se apropriar desse status de museu. Historicamente, os museus são instituições de legitimação, né? Instituições detentoras da história, da memória, né? Do discurso oficial. Então, a partir do momento que a gente se apropria, né, desse status de museu, o projeto, que é um trabalho artístico, né, ele acaba também ocupando esse lugar de autoridade. E principalmente, né, esse movimento de criar um museu de arte numa cidade que não tem um museu de arte, né? Mesmo que ficcional, é um movimento que vem ocupar, ou pelo menos dar luz, né, a essa situação de esvaziamento, né, de precariedade, de ausência de instituições que pensem a preservação, a memória da produção artística, nesse caso aqui em Criciúma. Museu como ficção. Acho que outra questão que vale pensar é que a partir do momento que a gente adota o nome de uma cidade que não existe mais, né, pelo menos não existe mais com aquele nome, é um museu de uma cidade que não existe, né? Essa ficção, ela também permeia ali esse título, né? Então ele é um museu, não museu, um museu que existe enquanto uma prática, só enquanto uma ideia, um desejo. E ele é um museu de uma cidade que não é real, né? Uma cidade que um nome de uma cidade que não existe, e ao mesmo tempo isso possibilita que esse museu seja um museu de todas as outras cidades, né? Porque ele é um museu que ele trata de questões, principalmente quando a gente pensa, né, nessas narrativas, nesses outros discursos, né, que ficaram à margem da história, e também da questão de precariedade, né, do contexto que a gente vive, não só aqui em Criciúma, né, precariedade cultural do Brasil, das instituições brasileiras, das instituições latino-americanas, né? Eu acho que essa história desse museu, a prática, a ação desse museu, ela se reflete em muitos outros lugares, né? Museu como prática. O primeiro trabalho que eu produzi a partir dessa ideia do museu foi uma lista, que hoje eu chamo de museu como, né? Museu como lista, que é uma lista que propõe descrever o que pode ser esse museu, né? Então essa lista segue pensando o museu como prática artística, o museu como curadoria, o museu como performance, o museu como ficção, o museu como invenção, o museu como deseducação e por aí vai, né? Essa lista, ela já assumiu vários formatos, né? Ela já foi um texto de uma exposição, ela já foi já virou uma bolsa, né? Já virou um material de souvenir. Então, uma lista que eu sempre tenho revisitado, né? Para imaginar os formatos, enfim, de que forma esse museu pode atuar no mundo. O Museu de Arte de Criciúma, ele foi inaugurado em fevereiro de 2020, numa instalação temporária no Centro Cultural Jorge Zanata. Me interessava muito retomar esse espaço, depois do período que o espaço ficou interditado, foi incendiado, e a partir de 2019 passou por um processo de restauração, né, e veio a retomar as atividades entre 2019 e 2020. Então, uma das primeiras atividades que o espaço vai receber é essa instalação temporária do Museu de Arte de Criciúma. Então, a gente ocupou uma salinha, uma das 5 salinhas da Galeria de Arte Contemporânea, e nesse espaço nós tínhamos aí a lista, né, do museu como plotada na parede, tínhamos uma mesa também com um acervo para consulta, com os livros da biblioteca do Museu de Arte de Criciúma. Essa biblioteca, ela é uma coleção de livros que são referenciais para a construção desse museu.
então com referências aí sobre museu, museologia, curadoria, prática artística, mediação cultural, todos esses assuntos, né, que passam ali por essas práticas do museu. Também tínhamos um arquivo com registros, né, alguns documentos, registros de atividades que já tinham ocupado aquele espaço do Centro Cultural Jorge Zanata, então eram convites de exposições, catálogos, textos de exposições, outros projetos. Então tudo isso ficava exposto numa mesa com a possibilidade de interação com o público, né, para consultas públicas naquele espaço. Também pensamos para esse momento já de lançamento uma lojinha do museu, que é um espaço muito tradicional dos museus, né, esse espaço da lojinha. Então a gente pensou alguns produtos, né, que pudessem ser comercializados durante a exposição, o período da mostra. E aí nesse primeiro momento a gente já produziu a bolsa com a lista do Museu Como, uma caneca com a logomarca do museu, lápis, né, que poderiam ser adquiridos e levados para casa, e também alguns bottoms, né? Pensamos um bottom com a logo e um outro bottom com uma frase da Andrea Fraser, que é uma importante referência nesse processo de pesquisa do museu. E a frase dizia: "Nós somos a instituição de arte", né? Então, nessa primeira instalação temporária, nós tínhamos um espaço físico, né, temporário ainda, mas era um espaço que seria ocupado pelas práticas do museu, né? O arquivo, a biblioteca, aberta ao público, e também pensamos em algumas atividades como aulas abertas, né? Trazendo alguns temas que naquele momento eram muito importantes para o museu, né? Como pensar o museu como prática artística, o museu como livro, o museu como escola, o museu como laboratório, né? E a ideia era fazer essas aulas abertas no espaço temporário do museu no Centro Cultural Jorge Zanata. Mas logo em março de 2020 se iniciou a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Todos os espaços culturais, né, foram fechados temporariamente. Isso aconteceu também com o Centro Cultural Jorge Zanata e com o Museu de Arte de Criciúma lá no espaço físico. E aí começamos a fazer algumas experiências na internet, né, no espaço virtual. E aí acho que começa essa relação do museu de se entender também como uma plataforma, uma rede, né, que poderia se articular nesse espaço virtual. Museu como rede, museu como encontro. As aulas abertas que estavam planejadas para acontecer no espaço físico temporário do museu, com a chegada da pandemia, né, foram transferidas para o espaço virtual, assim como todas as aulas e dinâmicas, né, que a gente passou a acompanhar nesse momento. Essas aulas, elas tinham uma parceria, elas estavam vinculadas à disciplina de Museologia em Arte e Expografia do curso de Artes Visuais Bacharelado da Unesc, uma disciplina que no momento eu estava ministrando. E com o contexto da pandemia, né, com a impossibilidade também da gente fazer saídas de campo, visitar outras instituições de arte, a gente acabou adotando o Museu de Arte de Criciúma como um laboratório para pensar essas outras possibilidades do museu, principalmente nesse espaço virtual, né, e neste contexto, né, como poderíamos articular essas práticas do espaço físico e também do espaço virtual dos museus, né, num contexto pós-pandemia. E aí passamos a pensar uma série de ações que aconteciam no Instagram do Museu de Arte de Criciúma. Eram aulas abertas, eram lives, uma série de mini documentários foram produzidos, né, com materiais já disponíveis no próprio arquivo, né, do acervo do museu. Então a gente passou a pensar essas possibilidades de ser museu também no espaço virtual.
Mas lembrando, né, o Museu de Arte Criciúma não é um museu virtual, ele é um museu que se articula também no espaço virtual, né? Museu como ideia, museu como desejo. A ideia de construir uma plataforma virtual para o museu surgiu de necessidade mesmo, essa necessidade que bateu a porta de todas as outras instituições no contexto da pandemia. Então nós tínhamos uma série de atividades acontecendo de forma remota e a criação de uma plataforma seria um espaço de mediação cultural também, né? Um espaço da gente se conectar com o público, né, que acompanha o trabalho do museu e de alguma forma também proporcionar uma experiência, né, de museu nesse espaço. Então passamos a estudar essa possibilidade da construção de um espaço digital e aí surgiu o edital Aldir Blanc, né? Que é um fomento, né, à produção artística, projetos nesse contexto da pandemia. A gente achou que seria uma boa oportunidade. Museu como arquivo. Oi, meu nome é Maria Júlia, eu sou artista e pesquisadora e nesse projeto eu fui chamada para fazer a digitalização dos catálogos para a criação do acervo para o site do Museu de Arte de Criciúma. Meu nome é Elisa, eu sou artista, pesquisadora. Trabalhei no projeto do Museu de Arte de Criciúma com a parte da digitalização do arquivo, mexendo com esse arquivo e fazendo toda a ficha catalográfica dele. E outras pesquisas, né, em outras plataformas, como além dos próprios catálogos físicos, a gente também trabalhou com uma pesquisa do que a gente tinha de material digital também, alguns registros fotográficos na grande maioria. A gente trabalhou também pesquisando dentro de alguns blogs que tinham muito na época que esses registros físicos eram mais comuns, assim. Eu sou estudante de Artes Visuais bacharelado na Unesc e foi onde eu conheci o Museu de Arte da Criciúma, que foi durante a disciplina de Museologia, Arte e Tipografia com a professora Daniele. O meu contato com o Museu de Arte de Criciúma, ele partiu dentro de uma disciplina, na verdade, onde a gente teve que pensar uma ocupação da plataforma do Instagram, que era até então onde o museu atuava. Então, eu e a Maria Júlia, minha parceira também nesse projeto, a gente parte buscando outras iniciativas de artistas aqui da região que têm interesses em também ocupar os espaços públicos da cidade. Assim. E a partir dessa atividade, no perfil do Museu de Arte de Criciúma, a gente criou um projeto próprio, eu e a Elisa, que foi o Museu como Ativação. O Museu como Ativação virou uma série documental onde a gente entrevistou mais 3 outros artistas e a gente foi aprovada na Lei Aldir Blanc 2020. Mas isso só foi possível a partir do estudo do Museu de Arte de Criciúma, então foi aí que eu comecei a me aprofundar no projeto. E assim como o nosso projeto do documentário, que tinha esse interesse, na verdade, de apresentar e de aproximar também outras pessoas que não vivenciaram essas iniciativas, a intenção do Museu de Arte de Criciúma trabalhar com esse arquivo é justamente tornar público ele e aproximar também de outros artistas e pesquisadores que também têm esse interesse, assim, né, de conhecer, saber o que aconteceu também na cena cultural da região, que hoje mudam muito a nossa perspectiva de como trabalhadores da cultura, assim, né? Quando a Dani chamou eu e a Elisa para trabalhar no processo junto com ela, a gente combinou que eu ficaria encarregada de digitalizar os catálogos que a Dani tem no acervo pessoal dela. Então, são catálogos de exposições que aconteceram tanto no Centro Cultural Jorge Zanata, como em outras galerias que existiram em Criciúma. Esse acervo ele foi construído, né, ao longo da minha trajetória, assim, como artista, como pesquisadora, como gestora, né? Então fui guardando esses materiais, muita coisa fui recebendo, né, de doação de outras pessoas. Então ele é um acervo privado até então, né? E agora com a proposta do Museu de Arte de Criciúma ele se torna público.
E agora na plataforma, né, ele se torna mais público ainda, estando também no espaço virtual. Eu acho que é um importante arquivo, né, que pode gerar uma série de outras pesquisas. É um arquivo que muitos desses exemplares se perderam, principalmente com o incêndio no Centro Cultural Jorge Zanata. Então é uma forma de tornar público, né, de tornar acessível essa memória da produção de artes visuais aqui na cidade de Criciúma. E o arquivo, por ter na sua composição ali a grande parte dos materiais serem materiais físicos, né, e ser no suporte do papel, que é um material efêmero, né, que com o tempo vai se perdendo também, é importante ter esse registro digitalizado para democratizar mais o acesso também, né? É importante, grande parte dos materiais que a gente teve contato, a gente nem sabia que tinha acontecido aquele evento, aquela exposição, aquela intervenção. Muitos desses arquivos são registros de atividades que eu não vivenciei, né? Eu começo a trabalhar, de fato, na área da cultura a partir de 2008. Então, esses documentos que são anteriores, né, a gente tem registros lá dos anos 80, né, são de atividades que eu não vivenciei e conheci só a partir desses documentos, né, desses catálogos, desses convites, dessas imagens. Da mesma forma, a Maria Júlia e a Elisa, né, que são de uma geração ainda, né, posterior à minha, que também não tiveram contato com muitas dessas atividades e que passam a conhecer a produção artística local a partir desses registros. Então, acho que esse acervo ele tem sua importância também nesse sentido, né, da gente preservar essa memória dessas ações que aconteceram em outros tempos, né, e deixar elas registradas ali, salvaguardadas para as gerações futuras. Eu trabalhei com acervo lá pelo 3º semestre do curso de artes. E eu já notava a importância aí de ter uma preservação. Eu trabalhei justamente com a preservação, que no caso eram fitas cassetes na época e agora são catálogos, mas que a importância é a mesma. O conteúdo claro, são conteúdos diferentes, mas o conteúdo no sentido de ter memória, de ter estudo. Muitas coisas durante o curso eu notava falta de acesso ou falta de informação que eu não conseguia em outros locais. E a Dani tinha essas informações guardadas, ela muitas vezes trouxe para aula, assim, para a gente conseguir estudar. Só que não é certo que só a gente que está estudando, né, tenha acesso a isso, ou só quem tenha contato com a Dani tem acesso a isso. Eles têm que estar dispostos no local, então eu acho muito importante a criação de um site, a criação de um acervo, né, onde todo mundo pode ter acesso, porque a internet é um lugar super acessível. Eu acho que na questão de preservação também. No sentido de que muita coisa se perde, muitas coisas são guardadas de forma errada, muitas coisas, enfim, criam fungo, pegam fogo, ou dependendo de onde está, né, podem ter várias avarias. E eu acho que é muito importante que a gente tenha esse conteúdo guardado, tenha o conteúdo num local que não pode dar nenhum problema, né? A internet hoje em dia está aí, e depois ele pode ser divulgado, e depois ele pode ser compartilhado com outras pessoas, e o acesso se espalha também, e alcança muito mais gente. Museu como biblioteca, museu como livro, museu como escola, museu como aula. É um acervo importante também como referência para futuros artistas, né? Quem tem iniciado agora uma formação, uma trajetória no campo das artes visuais, e também para professores de artes, né? Professores que estão atuando nas escolas e que precisam, né, de alguma forma ter esse material de apoio para levar a produção artística local para esses espaços de educação. Museu como educação. E além da digitalização dos arquivos, a gente fez também as fichas catalográficas, e essas fichas elas contêm principalmente data, o tipo do evento, se o evento foi uma exposição coletiva, uma exposição individual ou uma oficina, quais foram as pessoas envolvidas, né, nesse evento, então quais artistas, curadores, outras pessoas que encabeçaram o evento. A instituição que foi envolvida, então onde esse evento aconteceu. E junto a isso a gente também fez uma série ali de hashtags, né, que servem para facilitar também a busca dentro da plataforma, com algumas palavras-chave, então normalmente o nome de artista, a própria datação também. Esse site ele funciona como uma plataforma
de mediação cultural online, né, possibilitando um contato mais direto e dinâmico com o público do museu, que podem acessar, né, registros, memórias das atividades do próprio museu, como também podem acessar esses arquivos públicos, né, do museu referentes a outros projetos da área de artes visuais, e também acessar, né, a lojinha do museu, que é um espaço também, um espaço de comercialização dos produtos, né, uma forma também de manter de maneira sustentável, né, a continuidade desse projeto. Eu acompanho, né, esse projeto desde o 5º ano, então eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada pela Dani para participar da criação do site agora. Não só pela Dani, porque eu admiro ela como pesquisadora, mas porque eu acho que já passou da hora da gente enxergar a Criciúma como um polo artístico também, e não só outras cidades como Floripa ou outras capitais, mas porque aqui aconteceu muita coisa legal, ainda pode acontecer muita coisa legal, porque tem potencial para isso. E saber que essas exposições e ter acompanhado todo esse processo, né, todo esse estudo desses artistas que vieram para cá, saber que tudo isso existiu em Criciúma dá uma esperança de que a gente consiga evoluir no campo cultural, consiga continuar produzindo coisas e que realmente a gente se enxergue como um meio como uma cidade que pode produzir cultura, assim. Foi muito legal também contar com a colaboração da Maria Júlia e da Elisa, né, que conheceram esse museu lá no início, em 2020, quando a gente trabalhou esse museu como laboratório dentro da disciplina de Museologia em Arte e Tipografia. Então, a partir desse contato com a disciplina, né, elas colaboraram com algumas atividades do museu e claro, né, se interessaram também por esse campo profissional de atuação. Tem desenvolvido alguns projetos, né, que dialogam com a ideia do arquivo, dos acervos, e aí por isso, né, esse convite para elas retornarem ao museu, agora colaborando, né, com esse processo de digitalização, organização e catalogação dos arquivos que fazem parte do acervo do museu. Eu sou o Marcos Keller, eu sou designer gráfico e eu fui o responsável pela criação da identidade visual do Museu de Arte de Criciúma. O meu envolvimento com o museu, ele começou já em 2020, quando o projeto estava começando ainda. E iniciou justamente com a criação da logo do museu, né? Essa criação, a gente se baseou muito na estética dos museus dos anos 60 e 70. Então, esse tipo de estética que é mais simples, mais minimalista, a gente está refletindo ela tanto no esquema de cores quanto na tipografia que a gente escolheu. Agora, com o desdobramento do museu para essa plataforma virtual, a gente teve esse desafio de pensar como essa identidade visual ela se comportaria nesse novo tipo de ambiente. Eu trabalhei em parceria com a Daniela Zacarão, que foi a idealizadora desse projeto, com o Jonas Esteves, que é um artista visual também, e com o programador Junes Laureano. E a gente teve essa ideia de pensar como as pessoas idealizam e como elas pensam, como elas enxergam o museu. O layout do site do museu, ele segue um pouco o layout do espaço físico dos museus também, se apropriando de placas indicativas, né, dessa comunicação que a gente encontra nos espaços dos museus. Então, essas placas a gente encontra ao percorrer um espaço de um museu, que indica, né, a direção das exposições, das seções, dos setores do museu, e a gente quis trazer, então, essa dinâmica espacial do museu para o espaço do site também. Só que aqui, nesse caso, os menus, né, assumem esse papel da placa indicativa e eles direcionam ali com setinhas determinadas direções, mas que não indicam de fato, né, um lugar físico, né, mas criam ali também uma ficção de lugar mesmo no espaço virtual.
Então, esses elementos visuais, eles são importantes para a construção dessa ficção, que é o Museu de Arte de Criciúma. Museu como ficção. Para finalizar, gostaria de convidar todos que nos acompanharam aqui nesse vídeo para conhecer a plataforma virtual do Museu de Arte de Criciúma, que está disponível no endereço www.museudeartedecriciúma.com e também visitar as nossas redes sociais no Instagram, @Museu de Arte de Criciúma, e também no YouTube.